Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom dia, irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Agradecemos ao nosso Deus por esta manhã, por Ele nos dar mais esta oportunidade de servi-lo. Já estamos no terceiro domingo desse mês de fevereiro, até que o Senhor tem nos ajudado. Continuamos com as nossas gravações ainda da escola bíblica, e hoje, por uma questão ainda de segurança, teremos o culto à noite, que também será gravado, e estaremos servindo ao Senhor e através dos meios digitais. Acreditamos que no próximo domingo, com a graça de Deus, retornaremos pelo menos ao culto presencial e também o estudo bíblico nas quartas-feiras. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Já praticamente um ano que estamos repetindo quase todos os dias, que esperamos o retorno da nossa escola bíblica presencialmente. Isso ainda não foi possível. Então que Deus nos ajude, nos abençoe, nos prepare para que quando isso acontecer, que a igreja esteja disposta a retomar as suas atividades presenciais com dedicação, com empenho e com vontade de servir ao Senhor. Nos dois últimos domingos procuramos falar a respeito de oficiais na igreja, até porque estava marcado uma assembleia para esta manhã e para eleições de oficiais, mas infelizmente não foi possível devido à questão aí da saúde, que temos o decreto municipal e não estamos não nos foi possível reunirmos nesta manhã. Novamente será marcada essa assembleia e esperamos, com a graça de Deus, que tudo corra bem. Continuemos orando em favor dos nossos oficiais, em favor dos que estão em exercício, em favor dos que já estão em disponibilidade, e oremos em favor também daqueles que o Senhor há de levantar para trabalhar com a igreja. E porque nós tivemos aí esses dois domingos falando de oficiais, hoje eu quero ler dois textos na palavra de Deus que nos mostram não só oficiais que foram eleitos pela igreja, mas irmãos que cooperaram, pessoas que ajudaram ali para o bom andamento, tanto na questão do reino ali em Israel, como também a igreja no Novo Testamento. O primeiro texto que eu vou ler, ele se encontra em Romanos, no capítulo de número 16. Faremos essa leitura do versículo 1 ao 16. São alguns nomes de pessoas que colaboraram, que trabalharam com o apóstolo Paulo. A palavra de Deus, ela nos diz assim, então, em Romanos, no capítulo de número 16, do versículo 1 ao 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim.
Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansícrito, Flegontes, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Que Deus assim então nos ajude, nos abençoe, que o nosso estudo seja para a glória do seu nome. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 110, o da letra A do nosso inário Novo Cântico. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Leio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza e nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. De prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Venho observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece o que Cristo mandar. Luto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que Deus nos abençoe, nos ajude e que nós obedecemos tudo aquilo que Cristo mandar, porque o fiel obedece ao que Cristo mandar. Essa leitura que eu fiz aqui em Romanos fala a respeito de inúmeras pessoas que colaboraram, que contribuíram para o trabalho do apóstolo Paulo,
e ele não tem dificuldade nenhuma em reconhecer isso. E uma das coisas que nós vemos praticamente em todos os versículos é que eram pessoas comprometidas com Cristo. Então, o tema que nós falaremos nesta manhã, né, é a respeito dos cooperadores, né, que transmitem segurança, né, para a causa de Cristo, né. Isso é muito importante. Esses homens e mulheres aqui mencionados transmitiam essa segurança ali como servos do Senhor para o bom andamento da causa de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo agradece pelas suas vidas. Então nós precisamos de oficiais que transmitam segurança por amor à causa de Cristo, a igreja, e não só oficiais, mas toda a igreja cooperando junto, trabalhando junto, transmitindo nessa segurança de que são servos fiéis, dedicados ao Senhor. Então que o Senhor nos ajude. O outro texto que nós leremos também é um texto que tem vários nomes, né? Aqui nós temos nomes ligados à questão do Novo Testamento, né? Ali alguns gregos e outros não. E nós temos também esse outro texto no Velho Testamento que fala sobre os valentes de Davi, que foram ali, que estavam, né, ali com ele, podemos dizer assim, né, na caverna de Adulão. Esses homens, eles estavam dispostos ali para ajudar Davi, né, naquilo que fosse preciso, e ajudando Davi, eles estavam ajudando, né, ali a causa da aliança, vamos dizer assim, o povo da aliança no Velho Testamento. Então são alguns nomes e eu espero, né, que a igreja tenha aí paciência, né, se tropeçarmos em alguns deles. E diz assim o texto, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 23, eu vou ler do versículo de número 8 até o 17, onde diz a palavra de Deus o seguinte: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Bessebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aioi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirados os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Vamos orar. Grande Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a obra é do Senhor, a igreja é de Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque o teu Santo Espírito é o nosso Consolador. E por isso nós esperamos que o nosso trabalho na causa de Cristo seja de maneira que engrandeça o Senhor e promova o desenvolvimento, promova o evangelismo onde nós nos encontramos, para que mais pessoas se juntem a esse exército do Senhor, se junte a esses valentes, ó Deus,
cooperadores que ajudaram Paulo e que têm ajudado a igreja em todo o tempo. Pedimos ao Senhor que nos ajude, ajude os nossos oficiais, ajude a igreja, ó Deus, como um todo, para que seja lembrada como pessoas que serviram, cooperaram na causa de Cristo, assim como Paulo lembra ali em Romanos, e assim é como acabamos de ler também aqui em Samuel, com respeito aos valentes de Davi. Nós pedimos ao Senhor que esteja abençoando e guardando o andamento desse mês, as atividades que teremos. Oramos, ó Deus, na esperança de nos reunirmos presencialmente na Escola Bíblica Dominical e que volte, ó Deus, em breve as nossas reuniões de estudo bíblico e também o culto solene, como já estava acontecendo, ó Deus, presencialmente. Oramos pedindo em favor das pessoas enfermadas, que o Senhor tenha misericórdia, em favor dos enlutados, ó Deus, que o Senhor compadeça desses corações, e oramos, ó Deus, agradecidos por todos que estão com saúde, e pedimos para que a saúde espiritual também seja, ó Deus, uma saúde perfeita, para que nós agrademos ao Senhor. Nos livra dos males, nos dê um bom dia, nos prepara, Deus, para o culto à noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos destacando aqui 2 textos na palavra de Deus que faz referência à ajuda de cooperadores, tanto com respeito ao apóstolo Paulo, também com respeito a Davi. Paulo e Davi são 2 líderes de suma importância nos testamentos, né? Davi no Velho e Paulo no Novo. Esses homens, eles foram usados de uma maneira especial por Deus para o bom andamento, né, da causa do povo de Deus aqui nesse mundo, para o bom andamento da causa de Cristo, né? Davi ali no Velho Testamento para estabelecimento do reino, e Paulo no Novo Testamento como apóstolo aos gentios ou dos gentios, né? E ele teve certamente, né, a colaboração, a ajuda de muitas pessoas, assim como Davi também teve. Então o que nós podemos deduzir disso aqui? É que a obra é do Senhor, seja lá na época de Davi, seja na época de Paulo, seja nos dias de hoje, e nós, como povo de Deus, precisamos uns dos outros, precisamos de batalhar juntos para o bom andamento, né, do trabalho, seja local, seja nacional, enfim, mundial, né? A igreja precisa sim de que todos trabalhem. Paulo cita ali irmãos e irmãs. Aqui nós temos homens que estavam com Davi numa época difícil da sua vida, né? Fugindo ali de Saul, nessa caverna de Adulão. Homens que foram com certeza usados por Deus, né, para ajudá-lo, e assim como também os irmãos ali que Paulo cita em Romanos também foram levantados para esse fim. Então que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós como igreja sejamos pessoas, né, que colaborem para o bom andamento da causa de Cristo, e como destacamos, né, cooperadores que transmitam segurança para o bom andamento da causa. Que Deus então nos ajude, nos dê, né, aí essas condições. Infelizmente nós não teremos hoje a nossa assembleia para a escolha de oficiais, mas com certeza nós temos a igreja como um todo, né, trabalhando junto, cooperando para que tudo concorra para a glória de Deus. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto, do segundo livro de Samuel, no capítulo de número 23, onde nós fizemos a leitura, né, nesse segundo livro, até do versículo 8 ao 18, alguns pontos aqui são bem mais, né, que esses valentes. Eu não fiz a leitura toda do capítulo de número 23, até porque nós temos ali uns nomes, né, hebraicos que fogem um pouco do nosso contexto, e às vezes a gente fica acha difícil em lê-los, mas isso não quer dizer que eles não são importantes. Como dizia, né, o reverendo João, se o Espírito Santo fez questão de registrar esses fatos, é porque eles são importantes. Se ele fez questão de mencionar todos os nomes dos valentes de Davi, né, que estavam ali nesse contexto, é porque isso é importante. Eu não li porque eu quero destacar mais, né, aqui o que se encontra nesses versículos. Nós temos principalmente, né, aqui do versículo de número
15 até o versículo de número 17, né, onde eu vou destacar algumas qualidades interessantes nesses cooperadores. Aqui nos fala que eles estiveram ali, né, com Davi, e Davi suspirou, né, no versículo de número 15, né, que queria tomar da água que estava junto ali às portas de Belém. Não sabemos quantas vezes ele bebeu dessa água. Alguns acreditam que quando jovem, pastoreando ali, né, ainda está jovem aqui, né, pastoreando as suas ovelhas, ele tenha bebido dessa água várias vezes. Agora, fugindo ali de Saul, dos seus inimigos, né, dos filhos dos próprios filisteus, ele então tem essa lembrança, essa saudade, né, ali de beber dessa água, até porque bebendo dessa água, como se ele estivesse ali no controle, como se estivesse livre novamente, né, pudesse fazer esse ato de uma maneira mais tranquila. E diante disso, esses valentes, né, aqui dizem que dentre os valentes, 3, né, que estiveram ali com ele, se dispuseram, a primeira coisa, a buscar dessa água. Nós estamos cheios de anseios nos dias de hoje. Eu acredito que muitos irmãos anseiam o retorno às atividades da igreja presencialmente, outros anseiam ali os cultos nos lares, como era o costume da igreja, outros anseiam ver os seus filhos, ver as suas crianças retornando à escola bíblica, outros anseiam que passe logo, né, essa pandemia, né, e que as coisas sejam mais tranquilas, né, que a situação melhore. Outros desejam muitas coisas, né, como servos de Deus, espero que desejem coisas que agradem o Senhor, né, tem muitos anseios. Davi estava ali ansioso, saudoso, né, com vontade de beber dessa água, não só por beber, mas porque isso indicava ali, dava uma ideia de liberdade, de poder, né, ficar livre dos filisteus, de poder ficar livre de Saul, ou seja, dos seus inimigos. Então ele estava ali ansioso. O que esses homens fizeram, né, para que trouxesse ali para ele algum alívio ou alguma satisfação, né, naquela condição que eles viviam? E eles se dispuseram. Nós precisamos de estar atento aos desejos, às necessidades da igreja, aos desejos de Deus, né, para conosco, para a gente poder, né, ter aí, né, como se dispor a realizar. Essas lideranças que ajudaram o apóstolo Paulo, com certeza, né, foram pessoas que estavam atentas ali às suas ansiedades, aos seus desejos, né, para cooperar com ele. E nós sabemos, né, que o desejo, a vontade de Cristo é que a igreja progrida, que a igreja se envolva na causa e desempenhe o seu trabalho aqui nesse mundo. Então nós precisamos sim, como ele até orientou ali em Mateus, no último capítulo, né, falando a respeito da comissão, da grande comissão, ele disse que estaria, né, com seus discípulos, seus apóstolos, né, o tempo todo. Então nós vemos que Davi não pôde descer ali às portas de Belém para buscar aquela água, mas o Senhor, que estava proporcionando grandes livramentos, como nós vimos, ajudou essas pessoas. Mas a primeira coisa ali é a disposição. Davi não diz: vá, busque, eu estou ordenando, estou pedindo, implorando. Não, eles se dispuseram ali a fazer isso para dar ali a Davi, né, uma alegria, uma satisfação no meio daqueles problemas. A segunda coisa que eu quero destacar aí é que não adianta ter só disposição, é preciso de ter coragem, habilidade para isso. Eram valentes, eram homens que, como nós vemos ali, enfrentavam grande número de inimigos sozinhos, para poder ali, né, dar segurança a Davi, dar segurança ali, né, à causa que eles estavam empenhados. Então nós precisamos de coragem. Tem pessoas que falam: eu estou numa vontade de voltar à igreja. E quando não tinha pandemia, eu tenho vontade de ir à igreja, mas parece que não sobra tempo. Eu tenho vontade de evangelizar, eu tenho vontade de ler a Bíblia, eu tenho tantas vontades, mas às vezes falta, né, ali essa disposição, juntamente com a disposição, a coragem de fazer, a iniciativa, né, ali de ir adiante, mas fazer isso como esses homens fizeram, porque tinha convicção de que seriam
bem-sucedidos, né, ali nessa busca dessa água. Eles não arriscaram a vida por Davi, ali no sentido de achar, né, que não trariam. Eles acreditavam, né, que trariam essa água para Davi. Então o servo de Deus precisa disso, dessa coragem de saber que Cristo já venceu o mundo. As aflições existem, os problemas existem, eles estão aí, mas como Davi, né, mesmo fala, né, no Salmo 18, né, com o Senhor nós desbaratamos exército, o Senhor nos dá força para saltarmos muralha, no sentido, né, de vencer reinos e para podermos fazer a obra do Senhor. Então precisa de coragem, disposição, coragem, né, para poder colocar em prática aquilo que quer fazer. Coragem, como Deus disse para Josué, né? Coragem para permanecer nas Escrituras, não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Coragem para dar o primeiro passo, coragem para levar adiante a batalha. E esses valentes de Davi tinham disposição para ir às portas de Belém buscar da água e coragem para passar pelo acampamento dos filisteus, na esperança ou até na certeza de que trariam essa água para Davi. E a última coisa, a questão da fidelidade, né? Davi não acompanhou esses homens. Assim como Paulo também, numa das suas cartas, ele diz: olha, eu tenho certeza que vocês permanecem fiéis a Cristo, não só quando estou presente, mas porque vocês, parafraseando, porque vocês são servos de Deus. E nós sabemos que Deus está em toda parte, em todo lugar. Nós estamos praticamente, né, em um ano sem escola bíblica, estamos praticamente um ano nos distanciando ainda mais, né, uns dos outros, talvez, né, por perdermos, né, aquela oportunidade de estar na casa do Senhor. Talvez hoje nós sintamos, né, aquilo que o escritor aos Hebreus disse, né, lá no capítulo 10, o versículo 25, né, que alguns acostumaram a não congregar. Isso é triste quando nós nos acostumamos. Mas nós estamos vivendo esse período em que nós precisamos ser fiéis a Deus, não porque estamos ali na igreja presencialmente, mas porque nós somos servos. Se tivermos que passar pelo meio dos filisteus, nós precisaremos passar e sermos fiéis e trazer a água com fidelidade, porque Davi usou essa água como uma oferta ao Senhor. Ele acreditava que aquelas pessoas buscaram uma água em Belém, onde ele queria, nas fontes que estavam junto ali às portas de Belém, porque senão ele estava oferecendo ao Senhor algo falso, se essa água viesse de outra fonte, viesse de outro lugar. Então ele estava ali agradecendo a Deus pela vida daqueles homens que buscaram, daqueles companheiros, cooperadores dele que arriscaram a própria vida, e dizendo: isso é uma oferta ao Senhor, porque ele tinha ali com ele pessoas de coragem, pessoas de disposição, pessoas fiéis que ele podia confiar. Se eles buscaram essa água, ele podia confiar neles também para outras missões. Então é muito importante nós sermos fiéis a Deus em primeiro lugar, para sermos fiéis também como cooperadores, para sermos fiéis como servos do Senhor, na época de ficar calado, na época de falar, em todo o tempo nós precisamos disso. Essas pessoas foram fiéis. Então líderes precisam de fidelidade ao Senhor, para serem fiéis ao seu trabalho, para serem fiéis ali, né, na causa de Cristo, para agir, né, com lealdade. E eu acho interessante, né, que Davi tinha plena convicção de que eles buscaram essa água da fonte que ele estava desejando. Por isso ele ofereceu ao Senhor algo que era verdadeiro, algo que foi custoso, né, ali, algo que foi conquistado, né, com coragem, e ele ofereceu isso ao Senhor. Então Paulo tinha seus cooperadores, Davi tinha os seus cooperadores, Jesus nos chamou para sermos cooperadores, né, com ele, vamos dizer, trabalharmos na causa. Então que ele nos ajude, nos abençoe. O mundo está cheio ainda de barreiras, de fileiras de filisteus, né, por todos os cantos. A igreja precisa de batalhar por essa fé, e nós precisamos sim de juntos cooperarmos, né, uns com os outros, assim como Paulo nos fala, né, daqueles irmãos e irmãs, e Davi aqui
tem essa ajuda desses valentes. Eram homens de coragem, homens de disposição, eram homens fiéis ali, de confiança. Então eram cooperadores que transmitiam segurança no seu trabalho, na sua missão. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Não podemos ainda, como falamos, fazer a assembleia para a eleição dos nossos oficiais, mas nós somos uma igreja que estamos como corpo de Cristo, cooperando, cada junta, cooperando juntamente para o progresso da obra. Então se sinta um cooperador para o bom andamento da causa de Cristo. Sinta-se um valente ali de Davi, para poder fazer a obra. Se uns desistem, se uns não levam tão a sério, faça. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, nos abençoe e que nós sejamos cooperadores que transmitam segurança na nossa missão. Que Deus assim nos abençoe e nos prepare para o culto de hoje mais à noite. Que Deus esteja com todos e um bom andamento de dia e sejam cooperadores que transmitam segurança na missão de servos do Senhor. Amém?